graças a Deus, por mais o privilégio de poder servi-lo e falar aquilo que Ele tem feito para nossos filhos. Eu estava ali no banco e, amados, eu tenho sentido a presença do Senhor viva e real em minha vida todos os dias. E essa música que a Jéssica acabou de cantar, realmente Cristo tem poder para remover montanhas. E olha que montanhas são coisas grandes, coisas que nós não conseguimos. Eu quero dar continuidade à mensagem que eu preguei domingo e não consegui concluí-la. E aprove a Deus hoje estar concluindo essa mensagem. Só que eu vou fazer um pequeno resumo como introdução. Vamos estar lendo os versículos ao qual é base para a nossa pregação. Está em Salmo 90, versículo 10 e 12. Salmo 90, 10 e 12. Vou estar lendo para os amados. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Até então, o que me motivou a estar estudando foi uma leitura em um culto fúnebre. Um amigo nosso, o César, irmão do Frado, fotógrafo, 35 aninhos. Aprove a Deus recolher. E ontem, a minha prima, Dirce, também nova, não tinha aí, eu creio que uns 50 anos. E ela foi atropelada por uma moto e quebrou a perna. Até então era algo simples, o motoqueiro acho que nem quase caiu da moto. Mas as coisas podem complicar. No hospital deu água no pulmão, depois eu creio que veio infecções e 2 semanas já não está conosco. E algo que a gente vê é que a morte, ela tem uma capacidade de nos calar. O que explicar para a família? O que dizer o porquê, o para quê? Esposa, 2 filhos, a pessoa estava bem, um pequeno acidente. E aí eu comecei a refletir e procurar respostas. E quando o pastor, naquela dificuldade que leu esse texto, Deus começou a falar comigo através desta oração de Moisés, um homem de Deus. E Moisés responde uma das perguntas que todos nós perguntamos às vezes: quanto que um homem mais ou menos vive? Ele coloca aqui 70, 80, o resto é canseiro e enfado. Só que isso não foi uma realidade na vida de Moisés, porque Moisés foi uma exceção. Ele começou seu ministério aos 80 anos. Eu imagino que a canseira e enfado que ele falou é que ele tinha mais de 3 milhões de pessoas nas costas dele, falando todo dia e toda hora.
a pregação passada, comentei que não é assim, porque se você ler o contexto, nós deparamos com um texto logo, e existe uma regra da hermenêutica, que é tudo referente à Bíblia, que você tenha alguma dúvida. Esta regra básica da hermenêutica, ela responde da seguinte forma: a Bíblia sempre vai responder a própria Bíblia. Não é o homem que vai responder pela Bíblia, mas a Bíblia, ela autorresponde-se, ou ela revela melhor aquilo. E aí eu citei o Salmo 91:16, que diz o seguinte: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E eu pus a meditar: canseiro e enfado, saciá-lo-ei com longevidade, saciá-lo-ei e mostrarei a minha salvação. Depois eu leio um outro salmo, nesse mesmo 92, um capítulo depois, que diz o seguinte: Salmo 92, 14 e 15: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva, de verdor, para anunciar que o Senhor Jesus é reto. Olha só, canseira e enfado, seiva e verdor, são contradições. Mas interessante é que cada ocasião, e a Bíblia, ela tem que ser entendida no contexto que ela está sendo falada e está sendo vivida. Aqui é Moisés que está narrando, lá na frente é Davi que estava narrando o outro salmo. Só que o próprio texto responde. Da onde então vem a canseira e enfado? Daí nós enfatizamos a questão do versículo 8. Olha de onde vem a canseira e enfado: diante de ti pusestes as nossas iniquidades. O que são iniquidades? Pecados, coisas feias. E sobre a luz do teu rosto nossos pecados ocultos. O que a canseira e enfado tem a ver com pecados ocultos e com iniquidades? Então, a canseira e enfado tem a ver com decisões que nós tomamos anteriormente dos anos, que ao chegar aos 70 e 80 anos, se a gente consegue chegar lá, só sobra canseira e enfado. E então o que fazer? E aí eu mencionei que nós não temos o que fazer com o passado. O passado passou e não muda mais, mas não muda mesmo. O futuro não está nas minhas mãos, então eu não tenho como nem falar que eu vou estar vivo amanhã. Agora, o que eu posso fazer para trabalhar o futuro e o passado ao mesmo tempo? E o que eu tenho na minha mão? Eu só tenho o dia de hoje. Eu só tenho este momento agora. Porque este momento, aquilo que eu decidi hoje, vai ser amanhã passado. E aquilo que eu decidir agora pode dar um resultado melhor no futuro, e eu trabalhei o meu futuro. Faltas ocultas adoecem o nosso espírito. Faltas ocultas fazem separação de nós com o nosso Deus. Faltas ocultas nos traz sofrimento, lutas, decisões que tomamos. E é causa de infelicidade, como eu disse. A aproximação de Deus, ela é reveladora e ao mesmo tempo reconstituidora. Ela nos renova. Agora, como viver
E algo que eu mencionei também, e já estou terminando a introdução para começar um assunto novo para quem já estava aqui no domingo passado, e hoje temos mais pessoas que não estavam, é que as pessoas idosas sabem aquilo que os jovens ainda não aprenderam. E o que eles sabem? Que o tempo voa. Parece que para o jovem o dia tem muito tempo. Um idoso. Você sabia que idoso levanta mais cedo para aproveitar mais o dia? Você pode ver, geralmente os idosos, meu pai deu 5h30 da manhã, da estrada ele já está de pé. E às vezes ele fica fazendo as coisas, ele fica lá fora na chácara dele, olhando para lá e para cá. Imagina, 76, 77 anos, ele quer viver mais, quer ver mais coisas. Então, existe um pequeno e um curto intervalo entre nosso nascimento e a morte. A nossa vida é breve, a nossa vida é frágil. E aqui nós encontramos, eu ainda mencionei algo que as pessoas pensam que tem controle sobre o tempo. Pensam que, e muitas vezes eu li um livro que chama-se Transforme os Seus Sonhos em Vida. Por quê? Porque muitas pessoas têm sonhos, mas esses sonhos não se realizam, porque elas esperam o dia que tal coisa dá certo, o dia que mais esse, XF e mais esse for, quer dizer, vai acabar nunca vivendo o seu sonho. Sempre coloca uma barreira. E aqui o Moisés, ele é interessante, ele não pede mais dia. Ele não pede que ele quer viver mais. Ele pede sabedoria para contar os dias, para viver melhor os dias que ele tem. Viver melhor. Como que nós vivemos melhor? Aí eu mencionei um versículo, se eu não me engano, em Filipenses, que para viver melhor, a nossa cabeça tem que estar cheia de coisas boas. Tudo que é digno, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável. Que quando a nossa mente está cheia, existe algo que conspira. Parece que o mundo conspira a favor daquilo que você quer. E se você quer coisa boa e pensa coisa boa, vai vir coisa boa. Agora, tem cara que fala, oh meu Deus, ó vida, e tudo de ruim acontece com o camarada. Por quê? Porque ele utiliza da mente dele para atrair coisas ruins. Então, o escritor bíblico queria que nós entendêssemos que fazer planos é bom. Mas quem concebe os planos? Quem aprova? Quem assina embaixo? Quem carimba? Quem fala esse pode e esse não pode? É Deus. É Deus que faz isso. E a qualquer momento algo pode acontecer. Nós não somos senhores do destino. Tem muitas pessoas que parecem que colocam uma carga sobre si. Eu sou assim, nunca vou mudar e tal. E eu li algo que alguém que já desceu a Mossoró ali já leu na esquina. É uma frase que diz: quando eu virei a esquina, eu já não era mais o mesmo. Se existe uma capacidade que alguém que crê em Deus tem, é de simplesmente ir numa esquina da vida e falar: chega, cansei de sofrer, não quero mais, eu vou tentar algo novo. Eu estava assistindo também um filme que falava sobre as coisas
alcoólatra anônimo e tal, tem que fazer. Tinha 10 ou 12 passos, mas eu vou citar 3 que eu lembro agora. Eu espero lembrar. A primeira coisa, a pessoa tem que admitir que ela não tem controle sobre aquela situação. Se você não admitir que algo é pecado, se você não admitir que algo é errado, a tua mente não contabiliza aquilo como errado. É normal. E se é normal, você vai continuar cometendo. É automático. Agora, se nós admitirmos que algo é errado, algo desagrada a Deus, e nós começar a ligar os pontos que o diabo escurece, né? Que vai ficar melhor, que a coisa vai engrenar, que está me prejudicando e está fazendo mal para todo mundo ao meu redor, e você começar a encaixar as coisas, e você admitir que você é escravo daquilo e não tem poder para sair daquilo. Primeira coisa. Segunda coisa, admitir que existe uma força maior que pode te libertar daquilo. Não é você mais. Aí você está transferindo aquele fardo pesado para quem pode, para quem nós cantamos aqui, que pode remover montanhas, pode trazer a salvação. Então, aí você começa a perceber, esse é o segundo. A terceira parte é que tudo exige sacrifício, nada vai ser tão fácil. Até você disciplinar novamente o seu corpo, você já sabe que é errado, mas a vontade ainda vai continuar por um longo tempo, talvez pela vida toda, mas você, pelos benefícios aos quais você vai começar a usufruir, você vai suprimir aqui. Uma coisa que Deus é tremendo, mas tremendo mesmo, e que todos nós temos igual, é o mesmo tempo, 24 horas, para cada um, se seja ruim, seja bom, cada um tem 24 horas. Este é o tempo que nós dispomos. E muitas vezes nós falamos, eu não consigo produzir nada, tal pessoa consegue produzir bastante. E eu quero dizer que aí está o ensinamento, o pedido de Moisés. Ele reconhece que ele não sabe lidar com ele, não sabe lidar com a vida. Ele reconhece ali que precisa de Deus, que precisa aprender a aproveitar o tempo que Deus lhe dispôs. Perceba que ele, novamente eu falo, não pede mais tempo. Eu não quero viver mais, eu quero usar bem esse tempo. E associa com a sabedoria. A sabedoria é quando você assimila coisas, aprende a coisas pela vivência, e aí você tem conhecimento. E esse conhecimento lhe dá condições de você ver o que é essencial, prioritário, o que pode esperar um pouco, o que não tem urgência nenhuma, devido para organizar as nossas vidas de forma que este tempo renda. Vou passar um pouco mais e falar em relação de qual é a esperança que nós temos na vida. Isso faz diferença para você ter uma vida produtiva. Para se viver, você tem que ter
fato. Olha só, as Escrituras em Deuteronômio 34:7 diz: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Olha só, não se escureceram os olhos, quer dizer que ficou cego, não lhe abateu o vigor, e olha só, 120 anos, diz que ele morreu numa montanha que não foi achada. Subiu uma montanha com 120 anos, né? Também perninha forte. Deus abençoa-nos. No versículo 1, que ele diz aqui, a oração de Moisés aqui no Salmo, voltando no 90, eu vou especificar algumas coisas que nos dá esperança nesse Salmo e deu para Moisés. A primeira: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus, Ele era a segurança de Moisés. Não era dinheiro, não era saúde, não era nada. Deus, e o texto fala isso. Versículo 14, olha só: sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos. Era a satisfação de Moisés. Ele cantava e se alegrava com aquilo que Deus fazia em sua vida todos os dias. Era a alegria dele no versículo 15: alegra-nos por tantos dias quanto nos afligido. Alegra-nos. Havia aflição, mas havia alegria. E a vida é feita disso, irmãos. Se não houver luta, não há vitória. Versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a sua glória. Aos teus servos apareçam as tuas obras. Havia uma comunhão, havia uma realização naquilo que ele fazia. E o que mais nós podemos querer? E eu quero encerrar com algo. Alguém que escolheu a melhor parte. Uma exceção, e eu me sinto uma exceção. Na minha família eu me sinto uma exceção em várias situações. E entre as pessoas a qual Jesus chamou os seus discípulos, havia uma pessoa que foi exceção. Sempre foi exceção. Que pessoa é essa? João. Imagina alguém calmo. Ali, ó, no nome de Jesus, no peito. Onde Jesus estava, ele estava junto. Era um cara que não criou polêmica. Era um camarada do bem. Era um camarada que não ficou se achando igual Pedro e foi disciplinado um monte de vezes. Era um camarada que ele tinha constância. Pedro tinha constância. Não era aquele... João tinha constância. Obrigado. E o que aconteceu com João? Ele teve uma vida mais fácil que os dos outros? Não. A história diz que tentaram matar ele, jogando ele em um tacho de óleo fervendo. A história diz que ele ficou preso numa ilha que tinha de tudo quanto é perigo, e ele trabalhava debaixo de cavernas, catando carvão, e todo mundo morria ao seu redor, e o bicho, e o irmãozinho ali na bênção. Eu vou cortar essa parte, ele morreu de velhice, dias fartos, fala a palavra de Deus. E algo que é importante, Deus revelou tantas coisas para ele do futuro. Deus falava com ele de uma forma, e eu vi um filme sobre isso,
quando nós agradamos o coração de Deus, há um versículo em Oséias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ter força? Alegre o coração de Deus. Quer fazer proezas? Alegre o coração de Deus. E não tem nada, no final de Mateus, não tem nada que alegra mais o coração de Deus do que ir por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E em Romanos, hoje de manhã, 6h40, eu estava aqui, 7 horas oramos, tomamos um café e meditamos esta palavra, que diz: formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Como crerão aqueles que não ouviram? Como ouvirão se não tiver em breve? Não houver quem envie, não houver quem sustente, não houver quem apoie. Então, isto é algo, e eu tenho muito material ainda para falar sobre o assunto de por que nos calamos diante da morte. E eu quero orar. Querido Deus, eu passei um pouco mais daquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração. E quando nos deparamos com uma situação que mexe conosco, Pai, porque nos sentimos impotentes perante ela, Senhor, nos calamos. E quando nós nos calamos, nós conseguimos ouvir. E o Senhor fala. E espero que o Senhor esteja falando agora no coração de cada um, Senhor, trazendo eles sabedoria para poder viver a vida plena que o Senhor tem para cada um aqui nesta noite. Sabemos, Senhor, que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. E que tudo aquilo, Senhor, que queremos e até não nos acontece, Senhor, é porque não seria bom. E o Senhor sabe o que é melhor. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a ter sabedoria e compreensão para compreendermos isso, Pai. E faz-nos cada dia mais sábio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quero estar orando pelos pedidos e também pelos pedidos que nós temos transmitido em todos os cultos da nossa igreja, e Deus tem abençoado demais da conta. Muitas pessoas têm assistido os nossos vídeos, as nossas programações ali no nosso canal Ministério de Vida Familiar em Cristo. E eu gostaria que vocês estivessem se levantando. E a palavra diz que onde 2 ou 3 temos muito mais que isso, aqui nesta noite, concordaram sobre algo na terra, Ele realizaria no céu. E queremos agora clamar por estas vidas. Se você tem um pedido especial, quer uma oração especial, inclusive unção com óleo, também o faremos. Mas se não, se é algo entre você e Deus, basta levantar apenas uma das mãos que Deus já sabe. Também vou levantar a minha aqui, o pastor tem necessidades também, amados. Querido Deus, quero neste momento, em primeiro lugar, clamar por cada ansiedade, cada expectativa, de cada vida que se achegou aqui hoje, Senhor. Tinham tantas coisas para fazer, Pai, mas conseguiram, foram vitoriosos, ouviram esta palavra e estão aqui para receber uma unção do Senhor nesta hora, Pai. Contempla o coração, contempla a mente, Senhor. Dê um direcionamento, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Também queremos clamar, Pai, por essas pessoas que
também, Pai, nós clamamos por essas vidas. Sê com cada uma delas, que elas, Senhor, possam sentir o seu toque neste momento, Pai. Que esta situação que tem afligido essas vidas sejam desfeitas em nome de Jesus. Também, Senhor, para as pessoas que estão nos ouvindo através da internet e ouviram, Senhor, essa mensagem e creram que o Senhor tem o melhor para a vida delas e querem, Senhor, mudar. Chegaram numa esquina da vida e não querem ser mais a mesma, Pai. Em nome de Jesus, firma esta vontade. Senhor, faz esse novo nascimento na vida dessas pessoas. E se é uma necessidade, uma enfermidade, se é algo, Senhor, que precisa, que ela está expondo para Ti agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra tem poder. Realiza agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, estamos finalizando o nosso culto. Estejam atentos às escalas, estejam atentos àquilo que você tem se proposto a fazer. A Bíblia fala que a gente não pode fazer a obra relaxadamente. Então, se você se propôs a fazer algo, faça com esmero, como se diz. E nós temos algumas atividades. No terceiro sábado de cada mês, estamos tendo aula de homilética, arte de falar em público, hermenêutica e exegese, que é estudo profundo da Bíblia. E é um sábado só no mês. Mês passado foi bênção demais da conta. Neste mês vai vir um pastor muito experiente, pastor Hélio, e no próximo mês está na escala pastor Paulo, e depois no outro volta para mim, que eu ministrei o mês passado. Então vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Coloque suas mãos como forma de receber e eu vou abençoá-los. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e as consolações e intercessões do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém.